quando eu fui fazer a minha reflexão para dialogar aqui com o grande Hector Fiorini, eu pensei, nossa, 2017, a 13ª 3 Bios, já. Isso é um sucesso. Então, e a outra coisa que eu pensei era o seguinte, porque a Ercília dizia também, parece que faz tanto tempo que a gente está repetindo o mesmo tema. Né? A gente vem vindo falando nessas incertezas e a gente sabe que um novo paradigma começa lá no século passado e a onda explode agora na praia. Então, nós estamos nesse tempo de incertezas, e eu vou ler um pouco do que foi a minha reflexão, para daí a gente poder dialogar. O mundo parecia sólido, e havia um caminho reto a se seguir na certeza da vida. Os acontecimentos sempre corriam no mesmo sentido, como nos 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse foi um livro que permeou toda a minha juventude. O velho sentado embaixo da árvore, foi o testemunho de várias gerações. Sem mudanças, a vida seguia. De sólida passou a ser líquida, mas ainda podia se organizar, colocando-se margens rígidas no fluxo do rio. E o Bauman, antes de morrer, disse: o mundo deixou de ser líquido e foi se tornando rarefeito, gasoso, sem nenhuma forma. Impossível se prever o futuro. Como seguir neste mundo inundado de incertezas? Incertezas na política, no social, no Brasil, no mundo e no consultório de todos nós. A lógica da inovação é compreender o seu tempo, é sair do medo de olhar o futuro. Giramos 360 graus com o advento da internet. A tecnologia mudou o mundo e trouxe a possibilidades de, na internet, se criar personagens, se apegar a fantasias e imaginações infindáveis, de procurar certezas, respostas e fórmulas no grande Google. Na polaridade oposta, na amplitude mesmo da internet, nos faz algumas vezes cair no abismo, como todas essas coisas que tem aí do suicídio, da juventude, da baleia azul e tudo isso que a internet também traz. A sexualidade neutra não significa uma postura política, mas a possibilidade de ser livre. Na minha época, a sexualidade era uma postura política. Reich era uma postura política. Na política, as incertezas são totais. Não temos mais figuras de grandes líderes que nos fazem segui-los para sentirmos seguros. Assistir o nível de corrupção e as mentiras nos faz sentir como grandes palhaços. A incerteza na educação. Parece que todos os métodos conhecidos desapareceram. Muitas tentativas, poucas ações, e o resultado foi a transformação da educação em violência, que está aí no Rio de Janeiro. A educação na internet, por outro lado, vincula e aprofunda pseudoconhecimentos. Não é grande. Como pensar neste momento na nossa clínica? Qual teoria? Esse é um momento onde eu me sinto muito insegura, confusa, e na questão de o que fazer e como pensar a clínica nesse momento. Vai ser uma das grandes questões para você. Como pensar a nossa clínica? Neurociência. Pequena questão. Pequena. Neurociência, o velho Freud, o grande revolucionário Reich, estamos em mudança. Que corpo é esse? Como tocar? Questão do toque que falamos agora. Angústia, quais as angústias atuais de nossos clientes? O que antes fora borderline, hoje estão mais fragmentados, com pouco ground interno, e muitos buscaram na espiritualidade algumas certezas e se transformaram em místicos.
respiramos nessa atmosfera poluída. A angústia com a boa saúde, com bom corpo, nos faz escravos das pílulas coloridas. A incerteza no envelhecimento, onde atualmente ficou deslocado como um grande lugar narcísico. O corpo virou hipocondríaco. Acho que tenho pressão alta. Não, tenho diabetes. Não, tenho colesterol. Só se fala nisso, né? O tempo inteiro conectado consigo mesmo, na ilusão de barrar o fim. Morrer não é mais um processo natural. Morrer com saúde. Morrer sem ser no hospital. Olhar para a morte. Essas são as novas teorias que também nos dão incertezas na procura da certeza da morte. Se tivéssemos respostas certeiras, estaríamos vivendo fora do contexto pós-moderno. Não temos esquemas, não temos esquemas. Vamos sair do reducionismo, dos esquemas para a expansão de nossa criatividade e para o significado de nossos vínculos. Acabei de vir de uma palestra com José Alberto Cota, que foi maravilhosa, sobre todas essas questões. O momento ainda é de pensar o trabalho e trabalhar o corpo, acreditando que é nele, com novas formas, novas técnicas e novas abordagens, chegaremos no lugar profundo da compreensão e dos afetos. Fiorini. Escucho. Todo este. Todas essas questões da política, da educação, da nova clínica, estão postas para você. É um prazer estar aqui e dialogarmos juntos. Bueno, por suerte tengo al lado a Karin, le paso a ella las preguntas. Comenzamos a hablar un poco de todo esto. Sí, por favor. Primero les quiero contar que me da gran felicidad estar reunido con todo este congreso. Primeiro, eu quero contar que eu estou muito feliz de estar reunido com todo esse congresso. Por un lado, por la calidad de la gente que se reúne aquí, que es una calidad muy especial. Por um lado, pela qualidade das pessoas que estão aqui, que é muito especial. Es decir, por los intereses, las vibraciones. Pelos interesses, pelas vibrações. La gracia con la que se encaran los problemas. A graça com que se encaram os problemas. Recordé que Paul Valéry, un gran poeta francés, Eu lembrei que o Paul Valéry, um grande poeta francês, dijo: 2 peligros amenazan al mundo. disse: 2 perigos ameaçam o mundo: el desorden a desordem y el orden. e a ordem. Este grupo lleva una buena combinación de ambos. Este grupo leva uma boa combinação de ambos. Entonces eso introduce un clima de libertad. Então isso introduz um clima de liberdade. Yo tengo frecuentes reuniones de trabajo con psicoanalistas. Eu tenho frequentes reuniões de trabalho com psicanalistas de diferentes líneas, de diferentes linhas, pero que se centran en el trabajo intelectual de una mente pensando. mas que se centra no trabalho intelectual, apenas pensando. Entonces, el clima que tiene una reunión de trabajo en esos casos Então, o clima que tem uma reunião de trabalho nesses casos es como demasiado controlado, demasiado serio. é controlado demais, é muito sério No cuenta con la risa. e não conta com riso. Y eso hace que podamos pensar menos. Isso faz com que a gente possa pensar menos. Porque los cuerpos no están abiertos a pensar en esos casos. Porque os corpos não estão abertos a pensar nesses casos. En cambio, un cuerpo que ríe, un cuerpo que danza, está abierto a otro pensamiento. E um corpo que ri, um corpo que dança está aberto a outro pensamento. Entonces, si a mí me quieren hacer un gran regalo, me invitan aquí. Então, se vocês querem me dar um bom presente, me convidem aqui. Ai, que fofo. Ahora, el tema
nos va a poner serios, Agora o tema vai deixar a gente mais sério. pero con esta cuota de alegría previa nos va a ayudar. Mas com essa dose de alegria prévia, isso vai ajudar. Una pregunta que toma Liane es ¿con qué clínica podríamos enfrentar estas problemáticas? Uma pergunta que a Eliane coloca é com que clínica a gente poderia enfrentar essas problemáticas. Y yo diría que sería conveniente partir de una visión de lo humano que remite a varios polos. E eu diria que seria conveniente partir de uma visão do humano que remete a vários polos. Yo voy a mencionar un polo, el de la psicología, Eu vou mencionar um polo que é o da psicologia, el psicoanálisis a psicanálise y las corrientes que desde allí se derivan. e as correntes que derivam dali. Otro polo, que es el de la sociología, Outro polo que é o da sociologia, la psicología social, la antropología. a psicologia social, a antropologia. Otro polo, que es el de las filosofías. Outro polo é o das filosofias. Otro polo, que es el de las economías y las políticas. Outro polo é o das economias e das políticas. Ahora, reviso mi clínica hoy Agora, reviso minha clínica hoje y mis intervenciones tienen que remitir a todos estos polos, e as minhas intervenções têm que remeter a todos esses polos. porque si excluyo alguno de ellos, Porque se excluir algum deles, le otorgo mucha carga de causa a los otros. eu otorgo muita carga de causa aos outros. Después lo voy a desarrollar más, este punto me importa mucho. Eu vou desenvolver mais esse ponto porque isso me importa muito. Isso é muito importante. Con esta integración de polos que estoy nombrando, Com essa integração de polos que eu estou falando, a mí me resulta natural en una sesión de clínica para mim é natural, numa sessão de clínica, incluir una noticia del periódico de hoy incluir uma notícia do jornal de hoje y poder hablar de un nosotros, que somos la población que estamos padeciendo, incluidos los terapeutas, e poder falar de nós, que é un nosotros, incluidos los que formamos parte de una población. e incluídos nós que formamos parte de uma população que estamos padecendo, La a situación situação social comum a todos nós. Entonces hay un punto donde en el consultorio Então tem ponto onde no consultório no solo el paciente padece, sino que somos nosotros los ciudadanos de un sistema que No estamos padeciendo juntos. não só o paciente padece, mas somos nós os cidadãos de sistema que estamos padecendo juntos. Entonces, en este momento, por ejemplo, que en Argentina hay una gran inflación, Então, nesse momento na Argentina, onde há uma grande inflação, me resulta natural una intervención clínica que diga, Me parece estamos preocupados con la inflación. me parece natural uma intervenção clínica que diga: estamos preocupados com a inflação. Porque si no lo incluyo así, parece que el terapeuta perteneciera a una casta aparte. Porque se eu não incluir desse jeito, parece que o terapeuta pertence a uma casta diferente, separada, Aparte de todos los problemas, separada de todos os problemas, lo cual no es real. o que não é real. Ahora, dentro de ese conjunto de polos que estoy mencionando, Dentro desse conjunto de polos que estou mencionando, es conveniente acentuar el polo económico-político é conveniente mencionar o polo econômico-político como punto de partida, como ponto de partida, porque lo que Liane mencionó como los cambios en las condiciones de vida de los últimos años porque o que a Eliane mencionou como mudança nas condições de vida nos últimos anos tienen un punto de partida en una movida del orden económico mundial que Tem no um- conocíamos. tem ponto de partida numa mudança numa movida Del orden económico na ordem mundial econômico social mundial que no conocíamos que a gente antes. não conhecia antes. Para referirme a esos cambios, Para me referir a essas mudanças, yo tomo algunos autores o algunas fuentes de referencia. eu tomo alguns autores, umas fontes de referência.
El primer autor que a mí me abrió mucho panorama hace más de 10 años. O primeiro autor que me abriu muito panorama faz mais de 10 anos. Se llama Richard Sennett. Se chama Richard Sennett. Que forma parte del London School of Economics de Londres. Que forma parte do London School of Economics. Que es un equipo interdisciplinario. Que é uma equipe que faz parte de uma equipe interdisciplinária. Que investiga una economía, una política, una sociología correlacionadas en esta época. Que investiga uma equipe, uma economia, uma sociologia e uma política interrelacionadas. Entonces voy a mencionar algunos aspectos de Richard Sennett, de un libro muy interesante. Então vou mencionar alguns aspectos de livro dele muito interessante. Que se llama La corrosión del carácter. Que se chama A Corrosão do Caráter. La corrosión del carácter tiene este subtítulo. A corrosão do caráter tem esse subtítulo. Consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. As consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Hay dos asuntos grandes que toma Sennett y vamos a ver cómo. Tem dois assuntos grandes que o Sennett toma que a gente vai ver como se relacionam. Punto 1. Ponto 1. Dice Sennett: un capitalismo dotado de alta movilidad y grandes poderes. Diz o Sennett, capitalismo dotado de alta mobilidade e poderes y grandes poderes. Dice flexibilizar las condiciones de trabajo. Diz flexibilizar as condições de trabalho. En realidad las manipula, fragmenta y discontinúa. Em realidade as manipula, fragmenta e descontinua. Esto aparece como un régimen de poder ilegible. Isso aparece como regime de poder ilegível. Difícil de descifrar. Difícil de ser decifrado. Porque introduce nuevas reglas que no conocíamos antes. Porque introduz novas regras que a gente não conhecia antes. Por ejemplo, constituye mercados fugaces. Por exemplo, constitui mercados fugazes. Com produtos cambiantes. Com produtos cambiantes. Mutáveis, cambiantes, né? Allí lo mutable alcanza altas movilidades. Ali o mutável alcança altas mobilidades. Y esto ya empieza a quebrar categorías económicas tradicionales. E isto já começa a quebrar categorias econômicas tradicionais. Por ejemplo, contar con productos de la economía que eran previsibles. Por exemplo, contar com produtos da economia que eram previsíveis, constantes. Ahora sale un teléfono celular y es un modelo que las piezas del modelo anterior no van porque ha cambiado todo. Agora sai novo modelo de telefone celular e as peças do modelo anterior já não servem porque já mudou tudo. Ese ritmo de velocidad absoluta. Esse ritmo de velocidade absoluta no responde a las necesidades de operación en un mercado. Não responde às necessidades de operação no mercado. Donde la estabilidad de los productos es parte de la estabilidad de las vidas. Onde a estabilidade dos produtos é parte da estabilidade das vidas. Esto a su vez entronca con otro problema muy central. Isto por sua vez se entrelaça com un problema muy central. Outro problema muito central. Que es un cambio en la situación del dinero en las últimas décadas. Que é uma mudança com a situação do dinheiro nas últimas décadas. En esto yo tomo en cuenta un equipo de investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Nisso eu levo em consideração uma equipe de economia da Faculdade de Buenos Aires. Donde 100 economistas onde 100 economistas investigan los cambios del uso del dinero en el capitalismo actual. Investigam a mudança do uso do dinheiro no capitalismo atual. El gran giro, ubicado cerca de 1973. A grande mudança posicionada perto de 1973.
consiste en que el dinero no se hace mediante la producción de bienes, consistiu que o dinheiro não se faz mediante a produção de bens, sino por operaciones especulativas que hacen dinero. senão por operações especulativas que fazem dinheiro. Entonces el dinero sin pasar por productos intermediarios Então, fabrica dinero. O dinheiro, sem passar por produtos intermediários, ele mesmo fabrica dinheiro. Esto hace Isto faz que las empresas no estén atadas a ningún tipo de producción que as empresas não estejam amarradas a nenhum tipo de produção. y a su vez eso las libera de estar atadas a una determinada geografía, porque el dinero se traslada por sistemas electrónicos E, por sua vez, que elas não estejam amarradas a nenhuma geografia, porque o dinheiro é trasladado por sistemas eletrônicos. Yo estaba en España hace 6, 7 años Eu estava na Espanha há 6, 7 anos, cuando leo el periódico quando eu leio o jornal, y el periódico dice: este mes 100 empresas españolas se van a Checoslovaquia porque es más barata la mano de obra. e o jornal diz: esse mês 7 empresas espanholas se mudam para a Checoslováquia porque é mais barata a mão de obra. Con lo cual imaginen 100 empresas desapareciendo de un país. 100. Ah, 100. 100. Desculpa. 100. En contraste con Então, toda imagina, esta, 100 empresas. en contraste con toda esta situación, Em contraste com toda essa situação, ¿por qué Sennett habla de corrosión del carácter? porque o Sennett fala de corrosão do caráter. Él dice que el carácter tradicionalmente acentúa en aspectos duraderos, Ele diz que o caráter tradicionalmente acentua em aspectos duradouros, ya sea de emociones, de vínculos, seja de emoções, de vínculos, metas y proyectos. metas e projetos. Entonces, dice Sennett, Então ele diz, para ese carácter que básicamente traíamos formado, para esse caráter que tradicionalmente a gente trazia já formado, ¿cómo localizar algo estable o duradero como localizar algo estável e duradouro en medio de una movilidad que solo sostiene lo inmediato? no meio de uma mobilidade que apenas sustenta o imediato? Toda noción de metas supone un cierto despliegue en el tiempo. Toda noção de meta supõe certo despliegue, Un proceso de despliegue en el tiempo. desdobramento. ¿Sí? Desdobramento, né? Desdobramento temporal. Claro, en cambio, las operaciones puntuales no siguen un proceso con metas y etapas. Mas as operações pontuais não seguem, as operações não seguem um processo de metas e etapas. Entonces hay un choque entre las temporalidades, los ritmos, Então tem um choque entre a temporalidade e os ritmos, con economías de cambio súbito com economias de mudanças súbitas y una psicología del ser humano que necesita poder anticipar e uma y elaborar psicologia cambios. do ser humano que precisa poder antecipar e elaborar mudanças. Incluso para el que se tiene que ir de España a Checoslovaquia, supongamos un gerente, Inclusive para aquele que precisa mudar da Espanha para a Checoslováquia, supondo um gerente, tiene que tener algún tiempo para pensar el cambio geográfico, cultural. ele precisa de um tempo para pensar a mudança geográfica, cultural. Y acá desaparece la idea de anticipación. E aqui desaparece a ideia de uma antecipação, uma antecedência. Entonces, la noticia para el gerente es: usted continúa en Checoslovaquia. Então, a notícia para o gerente é: você continua em Checoslováquia. ¿Cuándo? Mañana a las 8. Ah, você vai para quando? Amanhã, 8 horas. Você. Ese es un ritmo que Sennett estima que erosiona el carácter. Esse é um ritmo que o Sennett estima que erosiona o caráter, choca o caráter. Ahora, esto tiene una consecuencia muy grande. Isso tem uma consequência muito grande,
que es la ruptura de un lazo duradero entre trabajo y empresas. que é a ruptura de laço, vínculo duradouro entre trabalho e empresa. El trabajador no se compromete con la empresa O trabalhador não se compromete com a empresa y la empresa no se compromete con el trabajador. e a empresa não se compromete com o trabalhador. Por lo tanto, desaparece cierto lazo social de pertenencia mutua. Portanto, desaparece certo vínculo social de pertinência mútua. Los actores sociales quedan flotando en un espacio no compartido. Os atores sociais ficam flutuando num espaço social não compartilhado. No compartilhado. Esto, dice Sennett, Isto, diz o Sennett, conduce a una retirada libidinal. conduz a uma retirada libidinal. El sujeto le retira el interés y el afecto a ese lazo de compromiso O que antes, sujeito retira el afecto y el interés o afeto, o interesse de ese lazo que mantenía con la empresa. desse vínculo que ele mantinha com a empresa. E Estamos en la retirada libidinal del lazo social y la ruptura de un contrato social, a ruptura de contrato social, que es el compromiso mutuo. desse compromisso mútuo. Ejemplo, en una empresa clásica, Exemplo, numa empresa clássica, el personal importaba, o pessoal importaba, importava. interesaba. O pessoal era importante. Era não importante. importava, o pessoal era importante. Hoy leemos que la empresa Volkswagen de Estados Unidos Hoje a gente cierra lê, 20.000 puestos de trabajo en un día. hoje a gente lê que a Volkswagen dos Estados Unidos fecha 20.000 postos de trabalho num dia, Sin aviso el día anterior, sem ter avisado no dia anterior, para producir un efecto sorpresa que impida reacciones. para produzir efeito surpresa que impeça reações. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene un desarrollo que podría llevar más tiempo, pero quiero ir a Então, un punto o que que va a la acontece? clínica. Isso tem desenvolvimento que levaria mais tempo, mas eu quero chegar na clínica. Quiero llegar a la clínica en este sentido. Si las pautas de relación social Se as pautas de relação social se quiebran o se deterioran, se quebram, são quebradas ou deterioradas, lo que se esperaba recibir del medio laboral o social que se esperava receber do meio trabalhista ou social lleva por regresión a pedirlo a los pequeños grupos, a la Leva- pareja o a la familia. leva por regressão a ser demandado aos pequenos grupos, ao casal ou à família. Entonces yo diría que el sistema social quiere que tengamos problemas edípicos. Então, eu diria que o sistema social quer que a gente tenha problemas edípicos, De modo que el dinero no tiene nada que ver, el problema era el padre. de modo que o dinheiro não tem nada a ver, o problema era o pai. Esto lleva a una sobrecarga regresiva a Isso- los vínculos primarios, Isso leva a uma sobrecarga regressiva aos vínculos primários, de modo que se le pide al amor de modo que é demandado ao amor que nos dé lo que antes nos garantizaba la empresa Volkswagen, que nos dê o que antes era garantizado pela Volkswagen, cosa que el amor no puede resolver. coisa que o amor não vai resolver, não pode resolver. Entonces, cuando la pareja no puede resolver, Então, quando a nossa relação de casal não vai resolver, el sujeto hace una regresión a su mundo interno, o regresión sujeito narcisista. faz uma regressão narcisista ao seu mundo interno. Tiene que ver cómo se autoabastece. Tem que ver como ele se autoabastece. Regresión a un narcisismo autoerótico. Regressão ao narcisismo autoerótico. Entonces, cuando el sujeto está encerrado en su mundo autoerótico, Então, quando o sujeito está trancado no seu mundo autoerótico, la psicología dice, seguramente hubo un problema de amamantamiento. a psicologia diz, com certeza teve problema na amamentação. Y en realidad, por la recorrida que hacemos, Y na- el y na- problema no es con el pecho, es con el dinero. E, na realidade, o problema não é com o peito, é com o dinheiro.
Bueno, esa línea de lectura que estoy trazando ahora me parece que es un camino para entender que estamos haciendo una clínica Essa linha de que eu estou traçando é uma linha para entender que a gente está fazendo uma clínica derivada de grandes patologías sociales. derivada de grandes patologias sociais. Eso sería una primera respuesta al problema planteado. Isso seria uma primeira resposta ao problema colocado. Puedo falar algo acá? Ya Lean, Porque, vou falar em português para... a história que você trouxe dessa questão do comprometimento, não? E se eu pego essa metáfora e essa história para a clínica, também o comprometimento do cliente hoje na clínica é muito diferente, não? O que você pensa disso, Hector? claro, De como nossos clientes não se comprometem mais a fazer uma terapia de longo termo, ou não sei, Claro. ou como hacemos, não? esto va ligado a... Voy a tomar 2 o 3 categorías Eu vou tomar 2 ou 3 categorias que van a lo que Lian destaca. que vão ao que Liane está destacando. Que es lo siguiente, con todo el replanteo de las condiciones de lazo social y de asociaciones en determinadas tareas, Com toda a recolocação dos laços, dos vínculos sociais e determinadas tarefas, entra en crisis la noción de proyecto. entra em crise a noção de projeto. Y un autor, Castoriadis, E autor, Castoriadis, destacó que un tratamiento es un proyecto. destacou que tratamento é projeto. Es decir, el tratamiento es la decisión de sostener en un O tiempo tratamento é a decisão de sustentar num trabajo con tempo objetivos. trabalho com objetivos. Pero el sujeto no cree en el proyecto como inversión de intereses. Mas o sujeito não acredita no projeto como um investimento de interesses. Esto se vincula con lo que muchos autores han planteado, pero voy a citar una fuente, Isto se vincula com o que muitos autores colocaram, mas eu vou citar uma fonte, que es un coloquio de Prigogine con que é colóquio de Prigogine Edgar Morin, com Edgar Morin, realizado en Río de Janeiro hace unos 15 años, realizado no Rio 15 anos atrás, que se llama La crisis de la representación de futuro. que se chama Crise da Representação de Futuro. Si no hay un futuro pensable, Se não tem futuro pensável, la expectativa decae. a expectativa decai. Sería como pedir un resultado a la vista o no sabemos qué pasará después. Seria como pedir resultado à vista ou a gente não saberia o que aconteceria depois. Quero falar outra coisa aqui, dialogar com você. Nessa história de que se fala de não ter um projeto, né? Porque esse homem que mudou para a Tchecoslováquia em 24 horas, 12 horas, não sei. Mas hoje em dia se fala muito na questão de eu não tenho projeto, mas eu tenho propósito. Os clientes falam muito nisso, eu quero ter um propósito. Qual é a diferença entre projeto terapêutico e um propósito na terapia? Isso faz uma diferença, não, Hector? Me suena, Liane, que el propósito sería de meta corta. Eu acho que o propósito seria de meta curta. Focada? Claro, el proyecto en cambio es un desarrollo que va a crear un camino con otros resultados. O projeto seria propósito que vai criar caminho com outros resultados. Voy a dar un ejemplo. Vou dar exemplo. Me vino a ver un hombre, un ejecutivo joven, que executivo jovem veio me ver, bastante exitoso en sus negocios, que era muito bem sucedido nos seus negócios y tenía conflictos de pareja en su matrimonio. e tinha conflitos no seu casamento. Entonces dice, yo vengo a ver los problemas que tengo en mi matrimonio, también en la empresa, quiero ver todo. E ele falou, quero ver os problemas que eu tenho no meu casamento, na empresa, eu quero ver tudo. Al cabo de 4 meses, depois de 4 meses, la mujer le pide el divorcio. A mulher dele pede o divórcio. Él viene al tratamiento, al consultorio y me dice, aqui hemos fracasado. Ele vem no consultório e diz, aqui a gente fracassou.
Es decir, él no tenía el proyecto de averiguar cuáles eran las condiciones de su amor de pareja. Ele não tinha o projeto de ver quais eram as condições do seu amor de casal. Él tenía el propósito de retener a la mujer, Ele tinha o propósito de reter a mulher, meta de corto plazo. meta de curto prazo. Entonces yo le destaqué esta diferencia. Então eu pontuei, eu destaquei essa diferença. Yo le dije, tal vez tuvimos un equívoco. Yo trabajaba para ver cuál era tu condición de amar. Tal Vos vez- trabajabas para ver cuál era la condición de tu mujer. Talvez a gente teve um engano. Eu trabalhava para ver qual era a tua condição de amar e você trabalhava para, como dijiste? Ver Pra cuál era la condición de tu mujer. Qual era a condição da tua mulher? Bueno, no le gustó para nada mi intervención. Ele não gostou nem um pouco da minha intervenção. Y se fue E foi enojado. embora Se zangado. fue enojado. Foi embora zangado. Como diciendo, ustedes los analistas son un fracaso. Como dizendo, vocês analistas são um fracasso. Muito bom. Ahora, él concebía el tratamiento como hacer un negocio. Mas ele concebia o tratamento como um negócio, como fazer um negócio. Dice, ¿cómo? Este negocio no me dio ganancia, ¿Cómo? perdí a la mujer. Esse negócio não me deu lucro, eu perdi a mulher. Entonces hay una concepción utilitaria de lo humano. Tem Sim. uma concepção utilitária do humano, Sim. Que transforma toda a clínica, não? Claro, Que transforma todo o nosso pensar clínico. claro. Entonces, si hoy viene un paciente a la consulta Se hoje vem um paciente no consultório y nos dijera, ¿qué puedo esperar yo aquí? e nos diz, o que eu posso esperar aqui? Yo le diría, el tratamiento mostrará que puede esperar distintas cosas, E eu, pero de base, eu diria, o tratamento mostrará que pode esperar diferentes coisas. pero de base lo que podríamos esperar es que usted aprenda a desarrollar un trabajo sobre sí mismo. Mas de base, o que pode esperar que o tratamento mostre que pode aprender a si mesmo, de si sobre mesmo. si mesmo, Con efectos que no sabemos cuáles serán. com efeitos que a gente não sabe quais serão. Eso a alguna gente le convence y a otra no. Isso convence algumas pessoas e a outras não. Si yo tuviera que dar una idea muy amplia de los procesos Se eu terapéuticos, tivesse que dar alguma ideia ampla dos processos terapêuticos, eu diria: la terapia consiste en transformar el sufrimiento a terapia consiste em transformar o sofrimento en material de un trabajo. em material de um trabalho. También diría, consiste en poner al psiquismo Também diria, consiste em colocar o psiquismo a trabajar sobre sí mismo. a trabalhar sobre si mesmo. Los efectos no sabemos cuáles serán. Os efeitos a gente não sabe quais serão. Entonces, claro, esto cuestiona una idea de terapias brevísimas que tienen un objetivo muy concreto. Então, isso questiona uma ideia de terapias brevíssimas que tem um objetivo muito concreto. Ejemplo, una terapia cognitivista que le va a sacar el miedo a los perros en 6 sesiones. uma terapia cognitivista que vai tirar o medo dos cachorros em 6 Acredita sessões. nisto? Sí. Sim, que bueno. Se habla de eso, de quitar el miedo a los perros en 6 sesiones. Se fala disso, de tirar o medo do cachorro em 6 sessões. Ahora, si en la sesión 7 todavía el miedo al cachorro existe, va a decir, esto es un fracaso. Se na sétima sessão ainda tem medo do cachorro, vão dizer, isso é um fracasso. Esa es la idea de la concepción utilitaria. Essa é a ideia da concepção utilitária. A ver, ayúdenme a ver cómo seguimos. Son Tengo mais muchos. perguntas. Me ajudem a ver como a gente continua. Si hay temas, preguntas, yo Se puedo tem continuar. temas, pero perguntas, eu posso continuar. no hay preguntas. Não tem Não, perguntas. podemos continuar. Podemos continuar. Podemos. Depois hacemos mais perguntas. Sí, sí.
El problema de un sistema que erige el dinero en supremo valor O problema de sistema que escolhe o dinheiro como supremo valor es que pone en suspenso el valor de los demás valores, é que coloca em suspenso o valor dos outros valores, como que subordina todas las condiciones de la vida humana con otros valores como que subordina todas as condições da vida humana Al e valor seus outros dinheiro. valores ao valor dinheiro. En la poesía española había un poema que decía: poderoso caballero es don dinero. Na poesia espanhola tem uma poesia linda, por sinal, né? Que diz: poderoso cavalheiro é dono de dinheiro. O Os sea, espanhóis devem conhecer ela linda, né? É? Poderoso, mas todo mundo entende. Poderoso cavalheiro é dono de dinheiro. entonces, la situación de puesta en crisis de valores A situação de posta em crise, de colocar em crise de valores, tiene grandes consecuencias psíquicas. tem grandes consequências psíquicas. Primero, Si tomamos la teoría de Freud del aparato psíquico, se tomamos a teoria de Freud do aparato psíquico, de un yo, un superyo, un ello, de ego, id e superego, ¿qué ocurre? El superyo o que acontece? sostiene un sistema de valores, O superego sustenta sistema de valores, un sistema de ideales, sistema de ideais, donde está el cuidar la vida del otro, cuidar la propia vida, onde está o cuidar a vida do outro, cuidar da própria vida, respetar cierta ley. respeitar certa lei. Ahora, si el valor dinero prevalece, Se o valor dinheiro prevalece, los otros valores del superego quedan en suspenso. os outros valores do superego ficam em suspense. Es decir, desaparece cierta garantía ética. Desaparece certa garantia ética. Cuando se habla de los fenómenos de corrupción, Quando se fala em fenômenos de corrupção, el fenómeno de corrupción sería una combinación de gran atracción del único valor dinero, fenômenos de corrupção se fala em grande, repete melhor, con una jerarquización del valor dinero uma hierarquização do valor dinheiro y una devaluación de los demás valores del superego. e uma desvalorização dos outros valores do superego. Del mismo modo, el tema del ello Do mesmo modo, o tema do id es que el ello para Freud é que o id para o Freud no es moral, não é moral, es un impulso que quiere realizarse como tal. é um impulso que quer se realizar como tal. Cuando aparece una sociedad que se proclama como sociedad de consumo, Quando aparece uma sociedade que se proclama como sociedade de consumo, diría: entréguese usted al placer, diria: entregue-se ao prazer, consuma, porque el placer sería la ley para hacer circular el dinero. porque o prazer é a lei para fazer circular o dinheiro. Entonces allí está perturbada la relación entre el superyo y el ello. Porque ali fica perturbada a relação entre o id e o superego. Y el otro problema complejo en términos psicológicos O outro problema complexo em termos psicológicos es el problema del yo, é o problema do ego. porque en la visión sociológica tradicional, Porque na visão sociológica tradicional, el yo se estima según los valores a los que se dedica. o ego se estima segundo os valores a que se dedica. Puesto en crisis el sistema de valores, todo se traslada a que el yo sea una imagen. Colocado em crise todo o sistema de valores, o ego todo se traslada a que el valor sea una imagen. tudo é trasladado a que o valor seja uma imagem. Pero entonces el yo vale lo que se muestra. Então o ego vale o que é mostrado. Dice Paula Sibilia, una socióloga que trabaja en Río de Janeiro. Diz a Paula Sibilia, uma socióloga do Rio. Ser pasa a ser visto. Ser passa a ser visto.
Imperio de la imagen Império- por sobre la imagen de otras maneras de funcionamiento humano. Império da imagem por sobre outras maneiras de funcionamento humano. Y se dice, E se dizem, si prevalece la imagen, sobran las narrativas, Si- ya no hay que explicar nada, si como si la prevalece- imagen hablara por sí se misma. prevalece a imagem, sobram as narrativas, como se a imagem falasse por si mesma. Não precisa falar mais nada. Ahora, esta crisis de las narrativas Essa crise das narrativas es una puesta en suspenso de la narración política. é uma posta em suspenso um stand-by da narração política. O sea, el discurso político pierde vigencia, O discurso político perde vigência. porque la campaña política es ahora un juego de imágenes, lo hemos visto. A campanha política agora é um jogo de imagens. A gente viu isso. En Argentina ocurrió algo notable y es que el Na presidente, Argentina aconteceu uma coisa notável, e é que o presidente Macri tuvo un asesor técnico que se llama Durán Barba. Macri teve um assessor técnico que se chama Durán Barba, ecuatoriano. equatoriano. El asesor le dijo, usted no explique nada y no diga O nada. assessor disse para ele: você não fale nada, não explique nada. Sonría Sorria y mire como con confianza. e olhe com confiança. Para gran desesperación de los psicólogos, ganó. Para grande desespero dos psicólogos, ele ganhou. E tem ojos azules. Dicen qué lindos ojos. E falam que lindos olhos, ele tem olhos Como si azuis. los ojos fueran a dar alimentos a los pobres. Como se os olhos alimentassem os pobres. Bueno, tenemos un ejemplo extraordinario donde se propone que la imagen sin relato A gente tem um exemplo extraordinário, como se a imagem sem relato gane a cualquier relato, por más ganha interesante. qualquer relato, por mais interessante. Entonces, esto explica algo que está pasando en el mundo. Então, que es isso explica algo que está acontecendo no mundo, la pérdida del poder político del discurso. que é a perda do poder político do discurso. Fíjense cómo se van entrelazando asuntos de los distintos planos. Olhem como vão se entrelaçando assuntos dos diferentes planos. El económico, el productivo, O econômico, o produtivo, aspectos de regresión en el aparato psíquico. aspectos de regressão no aparato psíquico, Todo aparece entrelazado. tudo A aparece questão da entrelaçado. imagem, não? Que isto é muito importante também. La cuestión de la imagen. A questão da imagem. Si yo hace años tuve ya un impacto que me hacía mucho daño, que era ver el videoclip. Faz anos eu tive um impacto que me fazia mal, que era ver o videoclipe. Aparecía el videoclip y yo me ponía muy nervioso. Eu ficava Y decía, muito nervoso quando via um videoclipe. ¿qué me quiere contar? O que querem me contar? Te puede contar cualquier cosa. Podem te contar qualquer coisa. Que Depende de narrativa é essa, não? Es como un test proyectivo. É um Usted teste invente lo que projetivo. quiera. Bueno, cuando yo veía un videoclip cambiaba de canal, Quando eu via um videoclipe, mudava o canal, porque me molestaba mucho la desaparición del relato. porque me incomodava a desaparição do relato. ¿Qué hacen esos personajes que hacen cosas sin argumento? O que fazem essas personagens que fazem coisas sem argumento? Se aman, se odian, se ignoran, no Se sabemos. amam, se odeiam, se ignoram, a gente não sabemos. sabe. Entonces ahí es cuando uno dice, la televisión es una caja tonta. Aí é quando a gente diz a televisão é uma caixa tonta. Lian, ¿cómo ves esto? Como você vê isso, Liane? Eu estava pensando em tantas coisas, Hector, para perguntar dessa história do esse mundo moderno que me intriga muito. Sim, é uma caixa tonta, eu também penso isso. Mas quando você falou da questão da imagem, me entende, não? Sí, sí. Que ayer em La Cena, ontem, quando jantávamos, quando cenávamos, falamos da questão do toque no corpo, Sí. na terapia.
E eu acho que aqui, como somos todos terapeutas, que nos intitulamos terapeutas corporais, e o que você pensa, como nós podemos falar dessa clínica, que é a clínica nossa, que é a clínica do toque? Vou te trazer um pouco para dentro disto. Tiene mucho sentido hacer la pregunta por lo siguiente. A tua pergunta faz muito sentido pelo seguinte: el yo tiene muchos soportes. o ego tem muitos suportes. Freud decía que el más básico era el cuerpo. Freud dizia que o mais básico era o corpo. Entonces, cuando muchos soportes del yo están en crisis, Quando muitos suportes do ego estão em crise, hacer contacto con el cuerpo es todavía hacer contacto con la base del yo, fazer contato com o corpo é fazer contato com a base do ego. cosa que tiene muchísimo sentido, O que porque es faz empezar por las raíces. muito sentido, porque é começar pela raiz. Cuando el tronco y las ramas están todos en quiebras. Quando o tronco e os galhos estão todos em quebras. O sea, creo que tiene un gran sentido el trabajo corporal. Faz muito sentido o trabalho corporal. Que bueno. Y en cambio el trabajo solo por la palabra tiene la dificultad Mas de o que trabalho- la palabra viene devaluada. Mas o trabalho só apenas pela palavra tem a dificuldade que a palavra vem devaluada, vem desvalorizada. Sí. Entonces esto cambia las relaciones acerca de los diferentes lenguajes que usamos en la clínica. Então, isso muda as relações acerca das diferentes linguagens que a gente usa na clínica. Sobre esto a mí me pareció interesante una entrevista a André Green. Sobre isso, me pareceu muito interessante uma entrevista a André Green, En un momento en que París estaba muy de moda, que todo era lenguaje verbal. no momento em que Paris estava muito na moda que tudo era linguagem verbal. Entonces Green hace un estudio de sistemas lingüísticos Então, o Green faz um estudo de sistemas linguísticos y llega a la conclusión de que los sistemas lingüísticos de lenguaje verbal e ele no alcanzan. ele chega à conclusão de que os sistemas linguísticos de linguagem verbal não são suficientes. Entonces llega a Buenos Aires, le hacen una entrevista Chega a Buenos Aires e fazem uma entrevista para ele y le con él. dicen, el psicoanálisis trabaja con la palabra. e falam para ele a psicanálise trabalha com a palavra. Green dice, no, E ele fala não. el psicoanálisis trabaja con bloques de palabra, emoción, cuerpo. Ele fala não, a psicanálise trabalha com blocos de palavra, emoção, corpo. A mí me pareció lindísima la respuesta, Y yo porque achei ya lindísima a salía de la respuesta. captura en lo verbal. Porque ele saía da captura no verbal. Bloques de palabra, emoción, cuerpo ya es otra cosa. Blocos de palavra, emoção, corpo já é uma outra coisa. Ahí ya la bioenergética tiene ingreso. Aí já a bioenergética tem um ingresso. Y ampliando la idea de lenguajes terapéuticos, E ampliando a ideia de linguagens terapêuticas, podemos decir que hay un lenguaje de palabra, emoción, cuerpo, a gente pode dizer que tem uma linguagem de palavra, emoção, corpo, vínculo, vínculo, pensamento, actos. atos. Ejemplo de actos. Ejemplos la puesta de en actos. escena psicodramática. A cena psicodramática Es apelar a un lenguaje de escenas. é apelar a uma linguagem de cenas. Hay situaciones clínicas donde el lenguaje de la escena tiene un poder de comunicación Tem muy situações na clínica onde a linguagem de cenas tem um poder grande, de comunicación muy grande. de comunicação enorme, muito grande. Y no hay que perder esa oportunidad de E não, usar ese não lenguaje. tem que perder essa oportunidade, tem que usar essa linguagem. Del mismo modo, yo en los últimos años vengo investigando también Da el mesma- uso de la palabra escrita. Da mesma forma, eu nos últimos anos venho pesquisando o uso da palavra escrita, Que sería proponer, que seria propor completar lo que pasa en una sesión donde hablamos y hacemos algo que seria completar o que acontece numa sessão onde falamos e fazemos algo con un relato escrito posterior de la sesión. com um relato escrito posterior da sessão.
es un recurso muy interesante, É um recurso muito interessante, porque luego uno coteja el relato escrito con lo que cree que ha ocurrido allí. porque depois a gente compara o Que relato interessante, escrito com o que porque- a gente acha que aconteceu ali. Porque em Biosíntese, David Bodella sempre pede, depois da sessão, que escreva algo sobre a sessão, e que ou faça um dibujo, ou escreva um conto. E isso é como eu senti sempre Claro. na Biosíntese, como uma completude do não dito, que não teria tempo, muitas vezes, Claro. na sessão. E agora você traz isso muito interessante. Claro. Y ese trabajo escrito potencia lo que se ha hecho en sesión Esse trabalho escrito potencializa o que se fez na sessão y agrega como un tiempo extra de sesión. e acrescenta um Sim. tempo extra de sessão. Muito lindo. Entonces vamos viendo que existe en la clínica la posibilidad de usar diferentes lenguajes Então a gente vê que na clínica tem a possibilidade de usar diferentes linguagens con aplicaciones distintas según cada situación com clínica. aplicações diferentes segundo cada aplicação clínica. Achei fantástico você falar de um fracasso, o caso do paciente que perdeu a mulher. Achei fantástico porque nosso campo psicoterápico também está contaminado pela ideia de ser um negócio bem-sucedido. Então, é muito comum ouvirmos as falas de terapeutas que falam para demonstrar uma cura. Teria algo mais a falar sobre esse destino que parece tão certo para o nosso campo? Si entiendo bien lo planteado, Se eu entendo o que foi colocado, Hace um resumo, Karen. Então, é isso. Ela diz que nosso campo está contaminado pela ideia de também ser um negócio que deve ser bem sucedido, né? Assim como no caso do seu paciente que viveu um fracasso. Então, que mais você teria a dizer sobre esta questão no nosso campo psicoterápico? Sobre fazer, ter casos bem-sucedidos. Bem-sucedidos ou que a gente não fala muito dos nossos fracassos? Não, Não é que isso. haveria um mito no nosso campo de que nós também temos que produzir casos bem-sucedidos. Né? claro, ahora, entre os terapeutas está a ideia que claro, allí este punto me parece que remite al trabajo de crear alianza terapéutica en primeras entrevistas, que es donde se trata qué objetivos habría planteados para esa tarea. Ejemplo. Este punto está claro para tratar en las primeras entrevistas, Esse ponto está claro para ser colocado nas primeiras entrevistas, donde se construye una alianza terapéutica en Onde- base a qué objetivos se podrían buscar. onde se constrói uma aliança terapêutica para ver que objetivos poderiam ser colocados. Si este hombre hubiera dicho de entrada, yo vengo para salvar mi matrimonio, Se esse homem tivesse dito de cara, eu venho para salvar meu casamento, es probable que yo le dijera, no tengo los elementos para asegurarle que vamos a poder trabajar en esa é dirección. provável que eu tivesse falado, eu não tenho os elementos para trabalhar nessa direção. Yo una vez no le pude prometer éxito a un militar general de la nación Uma vez eu não pude prometer o sucesso a um militar da que nação. me vino a ver Ele veio me consultar y me dijo, yo tengo dos hijas, una de 18 años y una de 19. ele me disse, eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 19. No me obedecen. Elas não me obedecem. Entonces, ¿usted puede hacer algo para que mis hijas me obedezcan? Então, você pode fazer alguma coisa para elas me obedecerem? Yo le dije, no. E eu falei, não. Entonces, adiós. Então Fue la tchau. entrevista más breve que he tenido. Foi a entrevista mais breve que eu já tive.
Mas, Maia, você pensa que ele respondeu a pergunta? Me parece que não. Não? Eu acho que a gente... Sigamos. Ela vai sua? tentar falar. Ela vai tentar falar. Então, acho Pode, que a pode, Rebeca... claro. Fala, Rebeca. Claro, né? Ele me deu a pergunta seria: o que você pensa do nosso campo hoje, cada vez mais estamos. Levanta. A oferta é: nós vamos resolver o problema do general. Sí, Quer fazer sí. Yo creo que una... Nossa terapêutica parece que hoje a oferta é essa. Claro, yo creo que una buena base psicoanalítica dice que no debemos perseguir objetivos concretos, Eu acho que uma boa base psicanalítica diz que não devemos perseguir objetivos concretos, sino que debemos proponer un trabajo con el psiquismo senão que a gente deve propor um trabalho pelo psiquismo, cuyos resultados no serán previsibles. cujos resultados não serão previsíveis. Por ejemplo, este hombre viene y dice, tengo un problema matrimonial, Por ¿podré exemplo, salvarlo? Esse homem vem e diz: tem um problema no meu casamento, você pode salvá-lo? Mire, no sabemos, podemos trabajar con el problema y ver a qué obedece el problema. E podemos ver, eu digo, veja, podemos trabalhar com o problema e podemos ver a que obedece o problema. No sabemos qué resultará de ello. Não sabemos o que resultará disso. Y efectivamente puede ser que él tenga satisfacción en el arreglo matrimonial E pode ser que tenha bons resultados, o descubra que sus condiciones no eran para tener esa pareja. ou descubra que suas condições não eram para ter essa relação. Eso es lo que no sabemos qué camino va a tomar. Não sabemos qual o caminho que vai tomar. Mas eu posso falar algo aqui, porque eu gostei muito da tua questão, porque é como se hoje há um mercado de vendas de ilusões na terapia. A terapia do bom senso. Faça isso, faça aquilo. E acho que é isso que, como se... O que fazer? É, Eu sei o que a é. psicanálise faz. A Não. pergunta é: Essa terapia o do... destino da psicanálise nesse mercado? Nesse mercado, Hector. Claro, Da claro. terapia do bom senso, da terapia de que não breve, que te indica o que fazer o tempo inteiro, e como vai ficar também a terapia corporal, que às vezes somos muito naíves nisso, e a psicanálise. Gostei muito da pergunta. Claro, quisiera entender que para objetivos directos e inmediatos hay otras corrientes que ganan terreno. Sim. Algunos colegas me decían, algunos amigos de Francia, que el psicoanálisis está en franco retroceso, porque avanzan las terapias con objetivos claros, de Me tipo sistémico. diziam os amigos da França que a psicanálise tem franco retrocesso, porque avançam as terapias mais do tipo cognitivo, terapias que mais prometem, rápidas, que prometem Claro. resultados concretos, né? Los últimos 3 presidentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional Os últimos 3 presidentes da Associação Psicanalítica Internacional, en el discurso inaugural dijeron el psicoanálisis está en gran reducción. no discurso de abertura, falaram: psicanálise está em grande redução. Pero claro, si tenemos una cultura de lo utilitario, Mas se a gente está numa cultura do utilitário, no se propone explorar qué ocurre de base. não se propõe explorar o que acontece de base. É o propósito, né? Não o Quiere projeto. resultados. Se buscam resultados. Entonces allí para la formación analítica hay todo un problema de ver qué se va a hacer con eso. Ali na formação analítica tem todo um problema de o que vai se fazer com isso. Ahora, la idea de focalizar admite que la persona concentre la búsqueda en un problema que le importa mucho. A ideia de fazer foco permite que a pessoa concentre a busca em algo que Le importa mucho. lhe interessa muito. Y nosotros podemos comprometernos en la búsqueda en ese foco. E a gente pode se comprometer nesse foco. No sabemos qué resulta de allí. A gente não sabe o que vai resultar dali.
ojalá el resultado sea el buscado. Tomara que o resultado seja o procurado. Nas Agora, terapias corporais também não temos promessas. no se puede hacer promesa. Não se pode ser promessas. Claro, claro. Ok, próxima. Pero Essa es aqui lo que le pasa a la medicina también, porque si va una persona con un problema X de salud, Mas é o que médico no acontece puede com a medicina garantizarlo. também. Se vai uma pessoa com um problema X de saúde, o médico não pode dar garantias. A próxima. parece mais objetiva, mas não é. Qual será a base teórica da psicoterapia do futuro? Psicanálise, neurociências, quais? Es probable que la base teórica sea una elaboración compleja que aún no tenemos, É provável que a base teórica seja uma elaboração complexa que a gente ainda não tem, que pueda integrar verdades parciales de las diferentes tendencias. que possa integrar verdades parciais das diferentes tendências. Creo que sería algo elaborado en interdisciplina. Acho que seria algo elaborado interdisciplinarmente. Interdisciplinares. Me parece Que eu acho eso que vai ser estaría o por grande construirse. ganho, né? Eu acho Que eu acho isso que está esse é o ainda para grande ser ganho. construído. ¿Contestamos a la idea? Não, Respondeu? respondeu muitíssimo. Acho que quem fez essa questão foi felicíssimo. Obrigada, Ricardo. Que eu acho que essa é uma das nossas grandes incertezas e o quanto nós estamos aí nos compondo e pensarmos juntos isto. Muito obrigada. Mas alguém pergunta? Posso falar, Héctor, aqui não seria a terapia do futuro, que eu também penso que seria interdisciplinar, não seria através da caixa burra? Da caixa tonta da TV? Não seria feito como uma psicóloga na TV, na sua casa o tempo inteiro? Dice, si la terapia del futuro no sería como una caja tonta. No me alcanzo a imaginar cómo es la situación, a ver. Não alcanço imaginar como seria a situação. Há um programa aqui no Brasil que se chama Terra 2, que é de um lacaniano. É um lacaniano. E que ele diz que o futuro é uma televisão e eu ligo a terapeuta às 10 da manhã, a terapeuta, e falo, sonhei com isto, com aquilo, e a terapeuta te responde. Vou para trabalhar à noite, ligo outra vez e a terapeuta está lá, eu digo, meu dia foi péssimo, foi bom, e a terapeuta te faz uma sessão ao momento que eu quero, na hora que eu quero, 2020, na casa. ¿Y quién trata al terapeuta? Que pensa? A Siri. O sea, toda hora. Sim, toda hora. Nunca me imaginé. Terapia do futuro. Aí outra pergunta. Temos. Como lidar com possibilidades estáveis, como se isso pudesse ser possível, para aprender sobre si mesmo versus estas questões sociais e concepções utilitárias de vida? ¿Cómo sería traducir Como construir possibilidades estáveis? Como construir É que, então, possibilidades? não está muito fácil, Zé. Com possibilidades estáveis para aprender sobre si mismo versus estas cuestiones sociales y concepciones utilitarias de vida. Esclarecer. La pregunta es, en condiciones de inestabilidad tal, ¿cómo formarse uno de una manera más sólida? As perguntas, é isso? Você que perguntou? É? Eso. É isso, Zoca? É isso? Bueno, yo pensaría lo siguiente. Eu pensaria o seguinte: Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por independizarnos de ciertas presiones de la cultura a actual. gente tem que fazer um esforço para se independizar de certas pressões da cultura atual. Y ahí donde todo se agita y se acelera, nosotros necesitamos tiempos más lentos, E ali onde tudo se agita e se acelera, a gente precisa de tempos mais lentos. de tiempos de meditación, de lectura, de elaboración, Tempos de meditação, de leitura, de elaboração, que no son los tiempos de la sociedad actual. que não são os tempos da sociedade atual.
Es decir, tenemos que funcionar en una cultura de hábitos diferentes a los que prevalecen. Temos que funcionar numa cultura de hábitos diferentes aos que prevalecem. Tenemos que desacelerar. A gente tem que desacelerar. Por ejemplo, estamos en un mundo Por exemplo, a gente está num mundo que produce 1 millón de libros nuevos por año. que produz 1 milhão de livros novos por ano. Yo no puedo leer 100 libros. Eu não posso ler 100 Mejor que livros. lea uno despacio y bien. Melhor ler um livro devagar e bem. Pero eso ya es otra cultura. Mas isso já é uma outra cultura. Outro tempo. O sea, no tengo que estar tan informado y tengo que estar más en trabajo de elaboración interna. Eu não tenho que estar tão informado e tenho que estar mais em trabalho de elaboração interna. Yo hay ciertos filósofos que los leo muy lentamente todo el año Tem certos filósofos que eu leio lentamente o ano todo. y me da mucho placer no cambiar de libro, E me dá muito prazer não mudar de livro. porque si el autor es interesante, uno está con el autor Porque se o autor é interessante, a gente Permanece está com com o ele. autor, permanece com ele y arma un diálogo interno con el autor. Y Ya. eso no tiene que ser rápido. e arma um diálogo interno com ele, e isso não tem que ser rápido. ¿Hay más preguntas de allá? Não. Hasta aquí no hemos resuelto nada, solo pensando algunos problemas. Até aqui a gente não resolveu nada, só pensando. Rebeca, fala alguma coisa, pergunta alguma coisa. Então eu vou falar também. Sí. Fiorini, quando você fala uma equipe interdisciplinar, e eu penso como nosso instituto, não? Como uma instituição teria que ter numa equipe interdisciplinar, porque eu venho de uma formação argentina, graças a Deus, não? De você, uma equipe interdisciplinar seria um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um sociólogo. Mas eu penso hoje, no meu instituto, que uma equipe interdisciplinar teria que ter um economista, um sociólogo, que seria muito diferente daquela equipe que eu fui acostumada quando me formei. É outra equipe hoje, não? Com outros aportes. Com os outros aportes. Um economista numa equipe seria super importante, que é isso que você falou no começo, não? Sim, sim, sim. Porque não é só o psiquiatra ou o psicólogo dialogando, ou os médicos, que a gente tem orgulho disso, mas não é isto, é mais do que isto. É mais que isso, é mais que isso. Cada época, ahora rápidamente, renueva las fuentes de formación y de elaboración. Cada época agora renova as fontes de informação e de elaboração. Claro, claro. Mais uma pergunta. Outra pergunta. Para ambos, para a Liane e Hector. Qual a opinião de vocês sobre o Fala Freud, aplicativo de psicoterapia online? Hay uma aplicação de psicoterapia online que se chama... Não tem um Fala Lowen? Acá, pelo menos, não sei se na Argentina também, que se chama Fala Freud. Vamos criar. Eu não sei como funciona. Como funciona, ele não deve conhecer, porque lá não tem. Pois é. Quem fez essa pergunta? O rapaz que fez essa pergunta, como funciona o Fala Freud? Eu não sei como é o Fala Freud. Porque lá não deve ter. Por favor. Mas fala. Lá não deve ter. Você liga a qualquer momento Aí está aí. psicoterapeuta É no aquilo, smartphone. é aquele de televisão na casa da gente, é isso? Tem um psicoterapeuta disponível a qualquer hora pelo celular. Isso é o Fala Freud. El medio tecnológico se puede estudiar, pero no es el problema el medio, es qué contenidos le da quien lo usa. O meio tecnológico pode ser estudado, mas o problema não é
Não é o meio, né? Não é é a o meio. tecnologia, senão quem o utiliza. ¿Cómo se usa? Como é utilizado. Por ejemplo, en España se inauguró hace muchos años un llamado teléfono de la esperanza, Na Espanha foi inaugurado há muitos anos um telefone da esperança, donde llama gente especialmente deprimida, onde pessoas especialmente deprimidas ligam con ideas de suicidio, com ideias de suicídio y tiene un interlocutor que habla con él sobre la depresión, sobre la vida, la e muerte. tem um interlocutor que fala com ela sobre a depressão, a vida, a morte. El equipo de terapeutas que armaron abarca toda España, Tem uma es muy equipe serio de terapeutas que abrange toda a Espanha, que é muito sério y tiene resultados muy, muy e buenos. tem resultados muito bons. Consiguen prevenir muchísimos intentos de suicidio. Aqui em Brasil também, na Argentina não é? No. Aqui há, sim. Pero entonces allí el medio está bien usado. Ali esse meio está muito bem usado. Aqui também funciona, né? Claro, entonces lo mismo valdría para la terapia online, depende de qué uso se O le dé. mesmo valeria para terapia online, poderia ser muito útil. Claro. Hoje em dia se diz não Freud explica, mas Freud implica. O que significa, não? ¿Cómo se dice? Não se diz mais Freud explica. Se diz Freud implica. Acá en Brasil hay una expresión que cuando se dice algo medio obvio, se le da una explicación. Freud Freud explica. explica, como se dice con algo, como una explicación así, se le crea un contenido psicológico. E a transformação é Y que ahora Freud dice implica. E quer dizer o quê, Freud implica? Se que coloca junto. Compromete. Sim, compromete. Compromete. Que Sería implicarse con el problema. isto como fica com toda a questão da internet que ele falou, não? Claro, porque la mera explicación el sujeto la toma y se va. Y eso no le va a servir tanto. ¿Hay otra pregunta? No. Tem mais perguntas? Não. Vem aqui. Você não escreveu, hein? Ontem, ayer, quando ele estava conosco, falou um pouco desta questão da implicação no tratamento. Quando o paciente se implica Comprometimento. no tratamento. Foi muito interessante para a gente, lá na supervisão da clínica social, porque parece que tira o paciente do lugar de objeto, ele passa a ser sujeito do processo. Entendi isto do que o senhor falava ontem. Ele falou do paciente e do terapeuta que se implica no tratamento. La implicación mutua. Comprometimento. A implicação Sim, mútua. Sim. El compromiso Sim, o mutuo. compromisso que falaste Do compromisso mútuo. quando empezaste a falar. Claro, esto cambia el panorama porque en la tradición Sí. kleiniana el tratamiento era Isso del muda paciente. o panorama, porque na tradição kleiniana o tratamento era só do paciente. Hoy se diría que en la implicación mutua el tratamiento es de ambos. Hoje se diria que na implicação mútua o tratamento é de ambos. Cambia la definición de la relación Muda a paciente-terapeuta. definição da relação paciente-terapeuta. Sim. Para explicar isso para todo mundo. Dice que hables más sobre eso. Una manera de tomar el tema es tomar la noción de Kohut, de Uma maneira de empatía. falar sobre isso é falar da empatia do Kohut, La noción de Kohut de empatía. a noção dele de empatia. Eh, É do Kohut, eu falei. Ah, desculpa.
Kohut consideró que O tan Co- importante como la interpretación O Kohut considerou que tão importante como a interpretação era la implicación en el vínculo. era a implicação no vínculo. Entonces Kohut dice, el terapeuta antes de explicarse Então, tiene que implicarse. O Kohut diz, o terapeuta, antes de se explicar, ele tem que se implicar. Implicar es un lazo emocional. Implicar é um construido. laço emocional. La explicación, en cambio, puede ser solo intelectual. A explicação pode ser só intelectual. Ahora, la idea que a partir de Kohut ha crecido A ideia que a partir do Kohut cresceu es que la relación empática es el sostén de todo el proceso. é que a relação empática é a sustentação de todo o processo. Pero hay algo de empatía mutua. Capto algo que le pasa al paciente, pero el paciente me capta a mí Mas en a mi modo ideia de ser. da implicação mútua é que o paciente capta algo. O paciente capta. Fala você que me perdi. O paciente capta algo meu. Como decilo de novo, me perdi. La doble implicación. El A terapeuta dupla capta implicação. algo del modo de ser y de sentir del paciente. O Y paciente- el paciente, a su vez, O terapeuta capta algo do modo de ser e de sentir do paciente e o paciente, por sua vez, capta algo do modo de ser e de sentir do terapeuta. algo de eso. Isso. Yo aconsejo mucho leer lo de Kohut en el sentido de la empatía, E eu aconselho muito ler o Kohut no sentido da empatia, porque fue resistido por analistas que deseaban no implicarse. porque foi muito resistido por analistas que desejavam não se implicar. Y Kohut hacía una salvedad, que empatía no quería decir simpatía. E ele fazia uma ressalva que é empatia não significava simpatia. Yo puedo captar cómo se siente un hombre sumamente antipático. Eu posso captar como se sente um homem muito antipático. Y sobre todo él decía que con algunos pacientes la empatía no era estar encima de él afectivamente, sino respetarle la distancia que él necesita. E ele dizia que empatia podia não estar em cima dele, mas respeitar a distância que ele precisava. Interesante lo de Kohut. Muito interessante o Kohut. E que isso é diferente de ressonância também. É interessante. Não, é porque dentro de toda a teoria da biossíntese há toda essa questão da ressonância. Mas trabalhar com a ressonância e implicar o terapeuta e o outro, às vezes eu vejo terapeutas muito naíves, muito como se ressonância fosse algo muito fácil de construir-se. É dificílimo, tem empatia, não é simpatia, claro. E tem que estar os dois com compaixão, muito implicados. Sim, sim. Então, o conceito de ressonância é além dessa questão do que Freud implica, é muito além disso. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O ofício não é fácil. Sim, às vezes o terapeuta diz, eu tenho tanta ressonância com o meu cliente, tem muita empatia, mas não tem ressonância. Claro, sí. Como lo destacas, esa puesta en resonancia es un logro del vínculo. Trabajoso. Profundo, sí. Profundo. Ele falou ontem também uma coisa muito interessante para a gente sobre a experiência emocional corretiva. Sí. ¿Querías que lo volvamos a nombrar eso? Sí, habíamos hablado ayer algo en un sentido que a gente ontem falou a veces para una historia de desamparo às vezes para uma história de desamparo dos pais, el terapeuta con una disposición a proteger era una primera figura capaz de ofrecer cierto amparo. O terapeuta com uma disposição a proteger, uma figura capaz de oferecer certo amparo. Entonces Alexander en Chicago. Então Alexander em Chicago dijo, hay situaciones donde podemos producir una
experiencia emocional correctiva porque el terapeuta es bien opuesto a la figura de los padres. O Alexander em Chicago disse: a gente pode oferecer uma experiência emocional corretiva porque o terapeuta é uma figura emocional, como é isso? Diferente a lo que fueron aos los padres. pais, a figura dos pais. Ese concepto fue resistido por analistas que no querían que lo emocional entrara a jugar. Esse conceito foi muito resistido por analistas que não queriam que o emocional jogasse papel importante. Eran los defensores de un análisis intelectual. Eram os defensores de uma análise intelectual. Freud mismo había tomado cuidado de hablar de lo emocional porque lo veía un terreno resbaladizo. O Freud mesmo tinha tomado esse cuidado de não entrar no emocional porque era um terreno escorregadio. No era tan fácil de objetivar como una idea de pensamiento. Não era fácil de objetivar como uma ideia de pensamiento. De pensamento. Conviene leer a Alexander sobre ese tema de la experiencia emocional correctiva. Eu aconselho ler o Alexander como uma ideia de uma experiência emocional corretiva. Que bom. Hein? Por ejemplo, para tomar un caso de Freud. Por exemplo, para tomar um caso do Freud. Freud no lo aclaró bien. O Freud não esclareceu direito. Pero Freud recibe un paciente que venía de la Revolución Rusa, venía huyendo. Ele recebe paciente que vinha fugindo da Revolução Russa. Y ese hombre llega sin un dinero a Viena. Esse homem chega sem tostão a Viena. No tiene cómo vivir. Ele não tem como viver. Y está muy angustiado, neurótico. E ele está muito angustiado, neurótico. Es lo que después él llamó el hombre de los lobos. E ele é o homem dos lobos. Bueno, ese hombre que estaba en total desamparo era un exiliado político. Esse cara que estava em total desamparo era exilado político. Freud organizó una colecta entre analistas para que le dieran para comer. Ele organizou uma colheita entre os analistas para dar comida para ele. Ahora, esa era una gran experiencia emocional para el paciente. Essa era uma grande experiência emocional para o paciente. Y que Freud le juntaba el dinero para vivir. E que Freud coletava dinheiro para ele viver. Pero en el historial no incluyó eso Freud porque tenía que incluir las resonancias emocionales del hecho. Mas na história clínica ele não incluiu isso porque tinha que incluir a história emocional disso. Claro, entonces Freud dejaba asuntos emocionales de costado porque no veía cómo abarcarlos todavía. O Freud deixou isso de lado porque ele não via como incluir essa história emocional nisso. Después apareció Ferenczi, que trató de implicarse más. Que ele se implicou pouco mais nisso. Cuando Ferenczi se implicó un poco más, Freud se inquietó porque vio que en la implicación surgían emociones más fuertes. Quando Ferenczi se implicou pouco mais, o Freud se inquietou porque apareciam implicações mais fortes. Más fuertes. Entonces en un momento le dijo, termine con las emociones, siga aí, con lo... o Freud falou para ele, acabe com as emoções. Ferenczi no le hizo caso y lo echaron. O Ferenczi não obedeceu e foi mandado embora. Para a Tchecoslováquia. Para a Tchecoslováquia, assim na missão breve. A gente tem uma última pergunta. De ahí tomó la Volkswagen el modelo. Nós temos uma última pergunta da plateia. Pessoal, a gente ainda está aprendendo como lidar com essas coisas de perguntas por escrito, viu? Então, nós estamos pedindo um pouco de paciência aí até a gente azeitar esse procedimento. Mas nós não bem. informamos que o tempo de formulação de perguntas estava encerrado. Então, temos mais uma pergunta. Hector, qual a sua visão sobre a forma hoje muito utilizada pelos jovens dos encontros via internet e aplicativos de celular? O sea, el uso de la internet y del celular como modo de vinculación.
O uso da Sim. internet e do celular como modo de vinculação. Como um modo de vinculação, isso mesmo. Sí, es una zona que tenemos que estudiar mucho. É uma zona que temos que estudar muito. É uma porque área que temos que es estudar una muito. zona polivalente. É uma área polivalente. Ocurren toda clase de sucesos con esos medios. Ocorre toda Algunos son positivos de vinculación sana classe de acontecimentos y otros nisso. son de fraude o de delitos. Uns são de vinculação saudável, Es outros são de polivalente el instrumento, delitos. ¿no? Es un instrumento de cuidado porque permite que la gente se oculte o, É instrumento de o cuidado. mienta. Pero hay historias donde hay relaciones positivamente gestadas por ese medio. Porque permite que as pessoas se escondam, mas também acontecem bons encontros. Yo atendí una paciente que estaba sola Eu atendi uma paciente que y estava a través de sozinha internet encontrou una pareja que le resultó muy buena. e através muy da buena. internet se relacionou, encontrou uma pessoa que teve uma boa relação. Después hubo otros casos que el que aparecía por internet parecía que era de una manera y cuando lo veía personalmente era otra cosa. Depois teve outro caso que pela internet parecia que era de uma forma e quando viu pessoalmente era outra coisa. O sea que es un instrumento polivalente. É um instrumento polivalente. Ahora, es delicado con el uso por los adolescentes, É porque la falta de delicado o experiencia uso pelos adolescentes, puede llevar a idealizar lo que está apareciendo y no saber quién está detrás. porque a falta de experiência pode levar a idealizar o que está Ahí en un fazendo adolescente es peligroso. e pode ser perigoso. Terminamos. Bueno, estamos en un momento de pasaje para seguir pensando, porque nada Sí. se cierra acá. Sí, isto é. Liane, yo agradecido por tus preguntas, porque son muy amplias. Eu dan agradeço mucho a pelas suas pensar. questões, porque são muito amplas. E eu agradeço muito a sua presença, um prazer. Poderia estar todo o tempo acá conversando.